1960, a FDA, Agência Reguladora de Remédios dos Estados Unidos, aprovou a primeira pílula anticoncepcional, uma grande novidade que chegava às farmácias com um papel fundamental na emancipação feminina e na revolução sexual, ao mesmo tempo em que era atacada por feministas que questionavam os critérios de segurança para a aprovação da fórmula pela FDA. Em agosto deste ano, os riscos causados pela pílula anticoncepcional ganharam espaço na mídia, quando a estudante Juliana Bardella, de 22 anos, foi internada em um hospital de São Paulo, onde permaneceu por 15 dias, 3 deles na UTI. O diagnóstico: trombose venosa cerebral, devido ao uso prolongado de pílula anticoncepcional. Juliana tomava o medicamento há 5 anos. Quais os riscos e benefícios do uso da pílula anticoncepcional? Saiba mais sobre esse assunto no Câmara em Pauta, que começa agora. E para falar e analisar o tema de hoje, nós convidamos Dalton Camargo, que é enfermeiro e professor de farmacologia da FACIG Uniesp. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Dalton. Obrigado a vocês, obrigado à Prefeitura de Guarulhos pela oportunidade que podemos transmitir algum conhecimento para a população. E nós convidamos também a doutora Heloísa Helena Sampaio Ferreira de Castro, que é médica ginecologista e também diretora da Secretaria da Saúde da região Centro. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite, doutora. Bom dia Guarulhos. É sempre um prazer estar aqui na TV Câmara compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente faz no SUS desse município e no consultório no dia a dia. Doutora, o caso da Juliana Bardella, de 22 anos, que foi parar na UTI por causa de uma trombose venosa cerebral, ligou o alerta para o uso de pílulas anticoncepcionais. Doutora, qual que é a relação entre as pílulas, né, e a incidência de trombose? A trombose existe na população em geral, se não me engano, na proporção de 1 para 1000 o risco, né, de desenvolver uma trombose. Nas mulheres que tomam estrogênios combinados com progesterona nas pílulas combinadas, esse risco aumenta. Nas mulheres grávidas aumenta mais ainda. Então, é um fator deflagrador, digamos assim, do mecanismo que leva ao aparecimento da trombose. Tem uma parte da população que tem a influência de fatores genéticos no aparecimento da trombose, mas não necessariamente pode ser também por fatores de uso de medicações, de vida sedentária, de hábitos alimentares inadequados, do estresse. Então, tem outros fatores envolvidos. Doutora, a senhora falou assim que aumenta a probabilidade dela ter trombose, né? Isso com o uso da pílula. Qual que é o percentual de aumento? Quantas vezes aumenta, por exemplo, o risco de uma mulher que toma a pílula ter trombose? Olha, nós temos, eu acho que de 1 para 1000, se não me engano, aumenta para 7 a 8 vezes, dependendo da associação. Não é a pílula pura e simples, é a pílula associada a outros fatores que normalmente desenvolve. Só que muitos desses fatores não são conhecidos pela mulher. E uma coisa que acontece no consultório no dia a dia, tanto pela vida corrida das pacientes, quanto muitas vezes pela vida corrida dos profissionais de saúde, é o hábito de tomar pílula. O contraceptivo oral combinado é a pílula mais comum, mais consumida no Brasil. E é consumida com muita tranquilidade, tanta tranquilidade que não é necessário que haja a apresentação de receita médica nas farmácias para adquirir o medicamento. Então, elas já chegam muitas vezes no consultório falando: olha, eu quero tomar tal pílula porque a minha amiga toma. Ai, doutora, não quero tomar aquela porque engorda, não quero tomar essa porque... E agora elas chegam dizendo que eu vou morrer de trombose se eu tomar a pílula. Então, é uma coisa cultural. E culturas a gente, de vez em quando, tem que rever se você consegue, pela tecnologia e pelos avanços da medicina, dos próprios laboratórios. Olha, mulher, gente, é um rio inesgotável de financiamento dos laboratórios, especialmente os multinacionais. Nós somos o veio de ouro, sabe? O pote de ouro no fim do arco-íris é pesquisar pílula hormônio para mulher. E os laboratórios investem muito. Isso é bom e é ruim. É ruim porque eles lançam muitas e muitas marcas no mercado que, se os médicos não estão completamente atualizados, os congressos, com a literatura disponível, acabam nem conhecendo todos os nomes. É impossível, são mais de 150 marcas comerciais. São muitas. Dalton, a doutora falou assim de pílulas combinadas, né? Quais são os tipos de pílula anticoncepcional que estão aí disponíveis no mercado? Sem os nomes, só os tipos para a gente entender melhor, né? Os tipos.
Geralmente, como a doutora disse, a progesterona e fugiu o meu nome, estrogênio, né? Eles são combinados, são dados para a mulher para repor ou inibir alguma coisa no corpo da mulher. Essa combinação, bem dosada, até pouco tempo atrás, doutora, se não me falha a memória, era dada em doses de 5 miligramas por pílula. Agora estão diminuindo isso de acordo com os riscos que vão acontecendo e que a população está apresentando. Essas combinações de hormônio é o que vão fazer a diferença no organismo da mulher. E tem também as pílulas isoladas, por exemplo, de um hormônio só? Isso também é possível? Sim, é possível, né? Inclusive, a prática agora, as pílulas estão vindo com menos quantidade de hormônios, né? E elas estão vindo específicas, estrogênio e progesterona. E também estão lançando no mercado pílulas combinadas com 4 tipos de hormônio, que são outros problemas que virão para a mulher, mas os benefícios são bem melhores, são bem maiores. Doutora, como saber o melhor tipo de pílula para cada mulher? É interessante avaliar isso. Como que funciona? Conhecendo a mulher. Cada mulher é um universo, né? E você precisa conhecer sua paciente, ter uma relação médico-paciente bem estabelecida, conhecer a sua história familiar, porque a questão de ter tromboses na família é um fator que nos alerta para o fato de fazer o exame físico mais completo, né? E muitas vezes já chega assim, vou continuar tomando. E não é vou continuar tomando, ela vai mudando de faixa de idade, vai tendo alguns hábitos incorporados ao dia a dia que você precisa rever. De repente ela começou a ter pressão alta, alguém na família dela infartou, AVCzou, teve trombose na família, você precisa rever, tem alguns exames específicos, pelo menos para você avaliar a possibilidade de fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento da trombose, que mudam durante a vida da mulher. Mas o mais importante é conhecer a sua paciente, porque cada indivíduo é um universo. E os métodos não só são os contraceptivos orais combinados ou progesterona individualizada, tem outros métodos que são tão bons quanto, só que cada mulher tem que saber, para ela e para o seu parceiro, para o seu companheiro do dia a dia, o que é o melhor método. No caso das pílulas anticoncepcionais, né, que as mulheres tomam, ingerem via oral. Então, tem as pílulas combinadas, que são dois, no caso, dois hormônios, né, estrogênio e também a progesterona, e isolados. Existe, por exemplo, uma relação de um é mais barato que o outro, um é mais popular que o outro, nesse caso? De combinados e isolados? Quimicamente, não é mais barato, porque a indústria farmacêutica ela vai investir tanto mais hormônio ou menos hormônio, aquilo que ela pode fazer para o organismo até certo ponto, né? Os testes são feitos em ratos, em laboratório, mas são comparados com humanos. Tá? Quanto custo-benefício no mercado, depende muito da marca registro comercial mesmo, não o tipo de hormônio. E, Dalton, que substâncias ou medicamentos podem alterar a ação da pílula anticoncepcional? Ou potencializar ou reduzir? Substâncias químicas que reagem com as pílulas são principalmente os antimicrobianos, os bacterianos, a rifampicina, o álcool, o cigarro e outras drogas. Elas podem potencializar ou podem diminuir a ação dessas pílulas. No caso, tem um estudo do Laboratório de Trombofilia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo que demonstrou que 45% das mulheres de 20 a 45 anos com trombose venosa fumavam e tomavam pílula. O cigarro, então, ele aumenta em que nível aí o risco de trombose? 17 vezes. 17 a 20 vezes. Pelo menos isso já é de conhecimento muito antigo. Mulher de mais de 35 anos que fuma não pode tomar, não deve nem fazer a reposição hormonal da perimenopausa. Então tem que ficar bastante, enfim, tem que ter um alerta com relação a isso, porque as mulheres, se elas não vão na ginecologista com frequência, essa informação pode passar batida. Além de passar batido, temos que mudar alguns conceitos, né? As moças estão fumando e bebendo cada vez mais cedo. E entrando nesse universo da pílula, também mais cedo. O que vai acarretar, antes da pré-menopausa, grandes problemas de trombose. Né? Então,
toda a parte social também envolve os problemas que vão ter lá na frente, tomando hormônios e também ingerindo substâncias. Doutora, até para um alerta, né? Quais são os principais sintomas da trombose, até para a gente tentar mostrar para as mulheres se elas estão sentindo alguma reação diferente, quais são os principais sintomas e também o tratamento de uma trombose, no caso cerebral venosa? A trombose instalada, ela dá muita dor na panturrilha. Normalmente, o trombo é um coágulo que se desloca, que impacta em um determinado lugar da circulação, pode ser arterial ou venoso, mas onde ele aparece com mais sintomas é na panturrilha, na batata da perna. Fica empastada, empastado quer dizer endurecido, como se tivesse uma mordida de inseto, sabe? Aquele que fica com vermelhão e durinho, é isso que é empastado. Mas não é, esse é o caso mais clássico já instalado, pode dar pequenos esquecimentos, lapsos de memória, porque é falta de oxigênio. Então, se são muito pequenininhos e se deslocam no tempo sem que a paciente perceba, pode dar sintomas isquêmicos, onde próximo, ou melhor, depois do lugar onde esse trombo vai parando. E aí pode ser responsável também por isquemia miocárdica, o infarto, o AVC. Isso pode dar, por exemplo, dor de cabeça? Tontura. Dor de cabeça esses são os mais emblemáticos, né? A enxaqueca de repetição, foge da pílula e o empastamento da panturrilha, da batata da perna. Agora, esses sinais de que o oxigênio não está chegando são os principais sintomas e que podem aparecer por outros motivos também, mas são sinais de alerta. Doutora, a senhora até falou que é importante saber se a paciente tem alguém na família que já teve trombose. Esse tipo de problema, né? Ter trombose venosa cerebral, isso pode acontecer com qualquer mulher ou efetivamente ela tem que ter ali tem que fazer parte de um grupo de risco, tem que ter uma predisposição? Nesse caso, eu estava falando de predisposição familiar genética. Agora, você insiste muito no caso, porque foi o caso emblemático, né, que deflagrou, que foi o gatilho de tanto interesse das mulheres pela trombose no uso de pílula, mas a tromboembolia pulmonar mata também, quer dizer, não é só que chega no cérebro. Qualquer lugar nobre que tenha isquemia, isto é, que o tecido arterial com bastante oxigênio não chega, ele está ameaçado de sofrimento. Então, a gente tem que ficar alerta por outros motivos também. Esse é o terrível, né? Porque leva para... Ninguém chega direto na UTI, é uma coisa assustadora. Mas, para todos os órgãos nobres, a gente tem que tomar cuidado. Então, tem alguns fatores de coagulação. O que eu falei? Trombo é um coágulo organizado que fica ali paradinho. Então, esse trombo é formado, algumas vezes, por uma predisposição genética face a esses fatores, que são a gravidez, o uso da pílula, o sedentarismo, a obesidade, a hipertensão, e acabam se transformando numa doença. Mas os fatores genéticos, por falta ou acréscimo, não sou geneticista e nem faço essa parte muito de hematologia, não, mas, de qualquer modo, o básico a gente pode informar. Tem 3 fatores principais que são presentes na população e na mulher aparecem com mais frequência, que são o fator 5 de Leiden, a protrombina e uma enzima que faz redução dos trombos na coagulação. Então, redução quer dizer, em vez de deixar o sangue mais fluido, como deveria estar, facilita que ele coagule mais rápido. São 3 dos principais fatores, mas hoje os laboratórios eu posso dizer que no serviço público a gente conta também, mas aí tem que ser uma indicação muito precisa. Nós temos protocolos de investigação de trombofilias, porque quando a gente fala em trombofilia, parece que é a coisa mais comum. O mais comum é ter a hipertensão. Grávidas morrem de hipertensão. Mas é possível que elas também possam ter trombofilia. E aí nós temos protocolos muito tranquilos estabelecidos no serviço público, que as pacientes que têm um risco aumentado para trombofilia são encaminhadas para o hematologista e esse sim pede os fatores associados ao desenvolvimento por presença do fator genético. Então, essa trombofilia é uma anomalia na coagulação do sangue, é isso? Sim. Pode-se dizer, a trombofilia sim, a trombose não. A trombose já é doença instalada. E agora, desses tipos que a gente falou, de pílulas anticoncepcionais, a combinada e a isolada, uma delas apresenta um risco maior de causar trombofilia do que outra ou não? As duas têm uma ação muito parecida. Pode. Farmacologicamente, os dois farmacologicamente não. Né? Farmacologicamente, os dois têm a mesma possibilidade de promover essa trombose. Tanto que toda a bula que você pegar dessas medicações está ali. Pode haver, sim, um risco de trombose. Só é aumentado devido aos fatores que a doutora já disse,
da predisposição familiar, de ter usado alguma droga, ou então a gravidez, que pode aumentar. E nós temos também vários tipos, né? Quer dizer, o estrogênio isolado só existe o injetável, né? A gente faz, ou tem o pós-ato, ou, desculpa, falei o nome comercial. Desculpa, foi sem querer. Mas tem vários tipos de pílula conhecidas como a pílula do dia seguinte, ou plano B das mulheres, que são constituídas de estrogênio numa dose muito grande, tá? E fora essa, nós temos também o estrogênio, que pode ser aplicado mensalmente. Essas têm o mesmo risco da pílula combinada oral, mas nós temos a pílula isolada de progesterona, que é usada muito, especialmente nas pacientes que estão amamentando, porque não causam risco para redução da lactação do leite, e essas não correm, não aumentam o risco para trombose, assim como também o injetável trimestral, que é de progesterona pura. Dá dor de cabeça, mas não está muito associado ao aparecimento de trombose. Bom, e nesse programa a população também participou fazendo perguntas, tirando dúvidas sobre pílula anticoncepcional. E a gente vai passar essa pergunta para o Dalton. Dalton, a Patrícia Paixão ela tem uma dúvida sobre hormônios. Vamos acompanhar aí a dúvida da Patrícia. Eu gostaria de saber se pílulas podem dar excesso de hormônio e o que esse excesso de hormônio pode causar. Dr. Dalton, então o senhor poderia esclarecer a dúvida da Patrícia Paixão? Bom, obrigado pela pergunta, Patrícia. Quando você toma uma pílula, você está automaticamente ingerindo muito mais hormônio do que o seu organismo produz. Com isso, ele faz uma descompensação. Esses hormônios, eles não são acumulativos no organismo, como todo mundo pensa, que eu vou tomando hormônios, e isso vai acumulando. Tá? Ele tem um mecanismo de escape natural, que é excretado pela urina, ou pelas fezes, ou pelo suor, dependendo da sua forma de ação e excreção. E esses hormônios, eles vão se adaptando à necessidade do seu organismo. À medida que você dá um pouco mais de hormônio, ele faz, sim, algumas alterações juntamente com os hormônios que são seus, são próprios, aumentando, então, essa quantidade de hormônio circulante no seu sangue. Então, vamos supor, eu tenho 1 grama de sal circulante no sangue, e se eu começar a comer muita comida com sal, durante um tempo, eu tenho um pico de 2, 3 gramas de sal, e logo depois esse pico começa a declinar a parâmetros razoáveis. É assim mais ou menos que funciona o organismo. Eu recebo uma carga, ele aumenta e logo depois ele vem a diminuir pela excreção do próprio organismo. Certo, então na verdade o corpo tende a chegar num equilíbrio. Isso, é o que nós chamamos de homeostase, né? A homeostase é esse equilíbrio para que o corpo se sinta bem. Então, para que ele chegue no equilíbrio, não é necessário, por exemplo, tomar um outro medicamento ou não? É só realmente dar um tempo para que ele consiga chegar nessa situação aqui de equilíbrio. De equilíbrio. Bem, normalmente, se você não tem abusos, né, ele vai vir a parâmetros normais sozinho. Ele vai retornar a seus parâmetros normais. Se isso não acontecer, é porque já está havendo algum outro problema, que nós chamamos de comorbidade, para que esses hormônios não regridam. Aí haverá, sim, uma necessidade de tomar uma medicação para resolver outra coisa. Mas é muito raro. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa e você que está acompanhando o programa, não saia daí. A dengue ela é caracterizada como uma doença febril aguda de um amplo espectro clínico. Os principais sintomas são dor de cabeça, dores no corpo, dores musculares, manchas na pele, dor atrás dos olhos. Geralmente são esses sintomas. Há casos mais graves que pode evoluir para, por exemplo, choque ou até mesmo quadro hemorrágico. Os primeiros sintomas que eu tive foi uma febre, dor nos olhos e atrás da cabeça e uma indisposição bem grande. A partir do 3º dia, eu comecei a ter os sintomas como vermelhidão na pele,
coceira e enjoo. No começo eu achei que era uma gripe, só a partir do momento que eu tive a coceira e a vermelhidão no corpo que eu comecei a suspeitar que era uma dengue. A dengue dá muita indisposição. A pele ela fica inchada, vermelha, e você acaba sentindo muita dor ao tocar as coisas, ao manusear objetos. Demorou em torno aí de 9 a 10 dias para assumirem todos os sintomas. A dengue hemorrágica ela é a forma grave da doença. Ela pode evoluir com um quadro de choque e também pode ter quadros hemorrágicos. O principal tratamento da dengue está associado com a hidratação, então precisa ingerir muito líquido, porque não tem um medicamento antiviral. Após você ingerir muito líquido, você pode tratar, por exemplo, os sintomas com analgésicos. Tomei só o paracetamol e muita água. Automedicação jamais. Deve procurar o serviço de saúde. A dengue pode matar. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa. Além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de 1 da tarde. Aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com Câmara em Pauta, e no programa de hoje nós falamos sobre pílula anticoncepcional. E para analisar esse tema, nós convidamos o senhor Dalton Camargo, que é enfermeiro e professor de farmacologia da FACIG Uniesp. E também convidamos a doutora Heloísa Helena Sampaio, ela que é médica ginecologista e diretora da Secretaria da Saúde da região Centro. Dalton, vamos falar aí quais são as principais reações que a mulher tem ao tomar pílula anticoncepcional. O que muda no corpo? O que muda no corpo da mulher, primeira coisa, vai ter dor de cabeça. Segunda coisa, vai ter queda de cabelo. Vai ter dores e inchaços nas mamas. Assim por diante, vai voltar ao normal. Mas esses são os principais. Dores nas mamas, alopécia, que é a perda de cabelo, e muita acne. Vai surgir bastante acne no rosto da paciente. E doutora, a gente falou muito no primeiro bloco sobre a trombose, que foi o caso, né, que gerou bastante discussão e até um medo das mulheres de modo geral. Mas a gente queria saber quais são os riscos das pílulas anticoncepcionais para as mulheres. Por exemplo, não só de trombose, existem outros riscos e quais são eles? Não, eu acho que na relação custo-benefício, tomar pílula é melhor do que não tomar pílula e ficar grávida de uma forma indesejada no momento errado. Eu acho que você tem uma variedade muito grande de pílulas e de outros métodos contraceptivos e que você vai ter sempre de acordo com o seu perfil. Porque o Dalton acabou de falar que existem efeitos ruins, né, da pílula. Acne, tem pílulas que melhoram a acne em algumas mulheres. As pílulas não necessariamente engordam, mas se a mulher fica com mais fome, porque tem mais hormônio, com perfil semelhante aos hormônios durante a gravidez, vai ficar com mais fome, vai comer mais, vai ficar mais gorda. Algumas vezes, sim, retém líquido, dependendo do tipo de hormônio que você toma. A progesterona é um hormônio que retém mais líquido. É, inclusive, conhecido como hormônio da gravidez. A gente fica bem inchadinha grávida, né? Então, eu acho que riscos só se você tiver sedentarismo, obesidade, hipertensão, uma vida que não tenha bons hábitos, não tenha uma vida saudável, tudo vai ser um risco a mais se você tomar pílula. Agora, a pílula certa para a mulher certa, o método contraceptivo certo para a mulher certa, não tem risco, tem benefício. E o importante também, né, para a mulher saber exatamente o tipo de pílula que ela deve tomar, o tipo de contraceptivo, é consultar o ginecologista, não é? Não é consultar a amiga, né? Não, amiga não. Amiga é legal. Pode levar a amiga junto, que a gente conversa com as duas. A melhor coisa. Dalton, vamos imaginar um caso. A mulher, ela está grávida, não sabe que está grávida e continua tomando pílula. Isso pode causar algum efeito prejudicial para ela ou para a criança, para o feto? Não deve. Não deve causar um efeito
para a criança, ela não deve passar a placenta e os hormônios chegarem na criança, isso não deve acontecer. Não há também um benefício se a mulher tomar esses hormônios na gravidez, só vai conseguir piorar, né? E dependendo do hormônio que ela tomar e a quantidade que ela tomar, ela pode abortar. Doutor, isso é comum? É muito comum que as mulheres continuem tomando pílulas sem saber que estão grávidas? Não, é muito incomum. São poucos os casos, graças a Deus. Porque as mulheres, ao primeiro sinal de que tem alguma coisa errada, que a pílula não esteja funcionando, ela pega, agora com o WhatsApp, ninguém mais tem sossego. Pior é que a gente não pode dar consulta por WhatsApp, é proibido pelo conselho. Então, você tem que falar, olha, marca uma consulta, a gente precisa conversar melhor, mas fique mais tranquilo. Aí você tranquiliza a paciente, porque a sua paciente é a sua paciente, né? Então, você tem um vínculo com ela, independente das outras questões, você acaba dando uma orientação. Mas medicação e consulta por telefone, por WhatsApp, por rede social, é proibido pelo conselho. Então, assim, não, acho que não. Poucos casos. Doutora, a dona Maria de Lima Batista também tem uma dúvida para tirar aqui no programa. Vamos escutá-la. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a pilha. Até que ponto ela é segura? Porque eu nunca usei, sim. Tem minhas filhas que já usaram, mas se sentiram seguras com ela. Mas tem um colega que usou e já engravidou mesmo usando. Doutora Heloísa, então, aí como esclarecer a dúvida da dona Maria Lima Batista? Quem tomar a pílula direitinho, conforme foi prescrita pelo médico, se atentando para os horários, para a forma que ela tem que tomar, para os intervalos ou não, porque depende da pílula, não vai ficar grávida. A chance disso acontecer é 0,5%. Como as nossas pacientes não são tão certinhas assim, nenhum de nós é, nem nenhuma de nós é, essa possibilidade sobe para em torno de 8%, mas a média é 5%, então é um método bastante seguro, bastante seguro. Doutora, eu acho que a maioria das mulheres tem essa dúvida, né? Esqueceu de tomar a pílula, o que faz? Percebeu que esqueceu de tomar a pílula, qual que é o procedimento? Tem aí um período de tempo mínimo, toma 2 pílulas juntas ou não? Como é que faz? Vocês já perguntam sabendo a resposta, né? Porque já ouviram de alguém. Então, esqueceu, toma na hora que esqueceu. E depois toma então vai acabar tomando 2, né? E toma na hora certa aquela pílula do dia. Na hora que esqueceu, não, gente. Toma na hora que lembrou. Se tem menos de 6 horas de intervalo, esqueci de tomar pílula, passou as 8 horas, são 10h15. 10h15 pode tomar e toma na hora certa que ela costumava tomar de novo 10 horas do outro dia. 8 horas, né? Até eu já me confundi. Agora, diferente da pílula de progesterona exclusiva, essa pílula está atrelada à manutenção do nível sérico dela. Isso quer dizer que, se a paciente esquecer de tomar, tem que usar um método associado por em torno de 7 dias. A gente fala 7, né? Porque são 2 a 5, mas como a paciente pode acabar se esquecendo que se esqueceu também, nós pedimos que ela fique 7 dias usando um método associado para garantir o efeito da pílula mantido, da pílula de progesterona pura. A combinada não, a combinada toma a que esqueceu na hora que lembrou, se tiver menos de 6 horas, e na hora certa a do dia. Mais do que isso, toma as 2 no mesmo dia, mas também tem que tomar cuidado. Então, se, por exemplo, ela esqueceu, faz umas 8 horas, ela toma junto com a... Toma junto com a pílula daquele dia, daquele horário. Então, tá certo. Então, tem que ficar atenta aí para o tipo de pílula. Sim. E no caso da pílula isolada de progesterona, o interessante é você combinar, por exemplo, com a camisinha. Com a camisinha, perfeito. Ou com o suco de laranja, que eu costumo dizer. Aí vai estar se protegendo não só, né, contra a gravidez, mas também contra outras doenças sexualmente transmissíveis, né, doutor? O suco de laranja é aquela que você fica sem ter relações durante um tempo, né? Assim, tomando suco de laranja. Aí é abstinência. Abstinência. Doutor, a pílula, aliás, Dalton Camargo, a pílula, ela reduz a libido, ela reduz o desejo sexual? Existem alguns relatos que sim, a paciente tem uma diminuição da libido, mas são relatos isolados sobre isso, né? Geralmente isso acontece nos estudos e relatos que são feitos com pílulas contraceptivas para homens, né? Essa diminuição. Mas para a mulher é muito raro diminuir a libido. E a gente vai falar sobre as pílulas contraceptivas para homens daqui a pouquinho.
Doutora, a gente falou de esquecimentos, a gente não sei se tem relação com isso, mas a gente quer saber como que a mulher pode lidar com os escapes, que são aqueles sangramentos aí fora de época. O que eles querem dizer para a mulher? Para a mulher quer dizer que o organismo dela está sustentando menos aquele nível hormonal conforme era esperado na média da população em geral. Não acontece muito, e acontece mais frequentemente na pílula isolada de progesterona. E, inclusive, se não fosse isso, porque a pílula isolada de progesterona é assim, o achado, gente, uma dose baixa de hormônio, que não leva à trombose, que não corre esse risco, mas tem escape, né? Tem o pinga-pinga que acaba com a vida da mulher o mês inteiro. Mas não são todas as mulheres, algumas são absolutamente abençoadas e ficam em amenorreia, param de menstruar. E isso é o efeito que todos nós queremos. Por isso que algumas mulheres acabam tomando, e aí eu não indico para sempre, mas de vez em quando a gente tem uma paciente que vai em intercâmbio para outro país e as receitas são mais difíceis nos outros países e ela tem confiança na gente, então o que acontece? Por períodos curtos de tempo, eu não tenho nada contra, e aí a gente emenda as cartelas, evitando o sangramento nesses períodos. Então, mas ela tem que se preocupar com esse sangramento? Não é motivo de ir no médico, por exemplo? Não. Normalmente, essa orientação a gente faz quando prescreve. Isso pode acontecer. Tá? E pode acontecer na mudança de uma quantidade de hormônio maior para uma pílula de menor dosagem de hormônio. Tem que observar, se quiser ligar para ficar mais tranquila, depende do volume de sangramento, pode ser só escape ou pode ser um sangramento intermenstrual. Esse sim, passível de uma consulta para um esclarecimento mais apurado. Doutora, a senhora falou sobre a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, como que ela deve ser tomada? Né? Que é aquela pílula de emergência. Como que ela deve ser tomada? Não pode ser tomada com frequência? Quanto mais breve, mais precoce for o uso, gente, é a pílula que tem que estar na bolsa se você não tem o controle absoluto de quando vai ter relações sexuais, de uma forma não prevista e não ideal. Quando a pílula está na bolsa, o efeito dela é quase 100%, 99% e alguma coisa. Vai diminuindo esse efeito para em torno de 70% a 80% nas 24 horas e em 72 horas o efeito é residual, é muito pequeno. Então, não vale a pena, não adianta tomar depois de 72 horas. Dalton, por exemplo, a quantidade de hormônios da pílula do dia seguinte ela é muito superior a uma pílula comum? Ela só tem, acho que, 10% a mais do que os hormônios de uma pílula comum. O que acontece com a pílula do dia seguinte é que ela é uma espécie de estanque, um escape para a mulher, para que ela tenha um sangramento maior. Esse sangramento, essa pílula vai mexer com o endométrio, vai fazer um sangramento e vai fazer o aborto, se ela tiver. Ou então, ele vai acelerar os processos dos óvulos, maturando esses óvulos rapidamente, para que eles passem pelo endométrio sem serem copulados, sem serem atingidos pelo espermatozoide, livrando, então, a mulher desta carga da gravidez. Os hormônios, eles são 10%, chega aí a uns 0,25 miligramas de hormônio para poder ser bom e ser efetivo para esse tipo de coisa, para abortivo. Doutora, só para esclarecer, ela só falou que é importante a mulher ter essa pílula na bolsa como emergência, mas ela pode tomar esse tipo de pílula com frequência ou isso não é indicado? Nunca com frequência, é para uma emergência, gente. Emergência é uma coisa que não está programada. A vida sexual programada tem que ter o seu método adequado de rotina. É uma pílula de emergência. Inclusive, se você toma a pílula de emergência, tem que tomar a pílula de emergência e o seu plano B. Por isso que nos Estados Unidos ela é chamada de plano B. Você toma, espera sangrar, espera menstruar, vai subir o hormônio assim, ele despenca de uma vez, espera sangrar. Começou a sangrar, no primeiro dia já toma a sua pílula normal. Por favor, e não fique tomando 10 vezes pílula do dia seguinte por mês, porque enlouquece o ginecologista. Faz uma bagunça nos seus hormônios que nunca mais a gente arruma. Ou seja, não pode transformar essa pílula em hábito. Não. É um alerta que a gente tem que fazer. Agora, a gente vai continuar falando sobre pílula anticoncepcional no próximo bloco. Você que está acompanhando Câmara em Pauta, fique com a gente. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município.
das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! De volta com Câmara em Pauta, e no programa de hoje nós estamos falando sobre pílula anticoncepcional. E para tratar desse tema, nós convidamos o senhor Dalton Camargo, ele que é enfermeiro e professor de farmacologia da FACIG Uniesp. E convidamos também a doutora Heloísa Helena Sampaio Ferreira de Castro, que é médica ginecologista e também diretora da Secretaria da Saúde da região Centro. Doutora, no Brasil são 11 milhões de consumidoras de pílulas, cerca de 30% do público entre 15 a 44 anos. Qual que é o método preferido das mulheres? É a pílula mesmo, a pílula anticoncepcional, e por quê? A pílula, eu acho que pelo uso cultural, né? Quando você transforma qualquer hábito em cultura de um povo, isso aí vira natural, exatamente isso, né? Vira o que mais acontece. Culturalmente, as mulheres aprenderam que é um método que funciona desde os anos 60, foram um sinal de liberdade, né? De exercício da sexualidade e consequentemente, protagonismo sobre sua própria vida. E isso fez muito a cabeça das mulheres. Elas não precisam dizer para ninguém, podem ir na farmácia comprar com as suas próprias pernas, com seu próprio dinheirinho, não precisam dar satisfações da sua vida. E aí, isso gera também os comportamentos inadequados, mas é o método mais comum no Brasil, sim. Então, agora a gente tem uma pergunta para o Dalton Camargo. Eu gostaria de saber, para as pessoas que não querem tomar a pílula, qual é o outro meio para estar evitando? Bem, a resposta é muito simples. Além das pílulas, né, como método contraceptivo, nós temos os condons, que são as camisinhas de Vênus, como conhecemos. Temos as camisinhas para as mulheres podem usar DIUs, os homens podem fazer vasectomia, são vários os métodos contraceptivos. E doutora, por exemplo, vamos falar do DIU e da camisinha. Qual é a eficácia desses dois métodos? E eu gostaria também que a senhora explicasse um pouquinho aí o DIU.
Preservativo feminino e preservativo masculino. Masculino tem ampla aceitação, todo mundo aprendeu a usar, né? Todo mundo teve aulinha no nível médio, espero que sim, né? Pelo menos por enquanto. Nas aulas de biologia, aprende a usar a camisinha masculina. A camisinha feminina é mais difícil de colocar, porque ela é menos habitual à história da cultura. A mulher não tem a cultura de se tocar, de conhecer seus órgãos, diferente do homem. Então, ela tem mais dificuldade de usar. E é mesmo mais desconfortável do que a camisinha, do que o preservativo masculino. O DIU, nós não temos só o DIU de cobre, nós temos o DIU de cobre, né, que é um filamento de cobre num tezinho de um material plástico e com um fio que fica pendurado. Ele é colocado dentro do útero, vocês sabem que o útero é como se fosse uma cabeça de boi, né? E aí tem a cabeça do boi tem aqueles 2 chifrinhos do lado assim, que são as trompas, onde ficam os ovários, e o colo do útero embaixo. Então, você introduz o DIU pelo colo do útero, ele fica localizado dentro do corpo uterino, com o filamento um pouquinho para fora do colo do útero. E como que ele vai agir? Depende do DIU. O T de cobre, o cobre vai inflamando cronicamente o epitélio interno do útero e também dificulta a ascensão do espermatozoide por um muco modificado. Sabe aquele tampão que sai durante o pré-parto? Nós temos sempre um tampão de muco que protege a cavidade interna do útero das agressões do meio externo, porque a vagina é um órgão sempre contaminado, potencialmente contaminado. Então, o que está fora não tem que ficar dentro. Ora, o filamento do DIU para fora, ele é uma porta de entrada para bactérias, para vírus, para clamídia, para alguns bichinhos que depois podem levar, inclusive, à infertilidade. Mas o DIU funciona assim, como um corpo estranho dentro do útero, irritando cronicamente, porque todo corpo estranho provoca pelo atrito um processo inflamatório. Então, dificulta a transformação desse endométrio num endométrio gravídico. Então, mesmo que porventura houvesse uma fertilização na trompa, quando chega ali, essa dupla célula feminina já com masculino, os 2 gametas juntos, não encontram um ninho propício para a implantação e formação da gravidez. Então, são 2 mecanismos. Muda o muco, então o espermatozoide não sobe. E irrita cronicamente, se por acaso um espertinho conseguir subir, não consegue implantar depois. O DIU. Né? O outro que você falou foi... A gente tinha falado da camisinha. Da camisinha, que eu já falei também. Isso. É um método de boa aceitação masculino, tem uma eficácia em torno de 90%, 92%, é bom, 95% até, se bem colocado e não esquecido, né? E aí é uma das grandes indicações, inclusive, da nossa contracepção de emergência, que é a hora que a camisinha estourou, né? Ou que ela saiu, ou que tirou antes da hora. E isso vira uma emergência, até numa relação programada, e é uma hora boa para usar o plano B. Aí sim, né, Mas doutora? tem um outro DIU que eu esqueci de falar. Pode falar, então. Tem um outro DIU que é não posso falar o nome, é um DIU de filamento plástico com uma quantidade de progesterona. E ele fica no corpo da mulher também associado ao mecanismo do DIU T de cobre com a ação do hormônio. E isso é um bom tratamento, inclusive, para algumas patologias. Eu acho que os métodos de longa duração, de longa ação, mais atualmente a gente chama de longa ação do que de longa duração, que permanecem em torno de 3 a 5 anos, são os métodos do futuro, porque eles não levam a trombose, né? Porque não tem estrogênio e porque não correm o risco do esquecimento. Esse DIU de progesterona tem uma aceitação muito boa. A única dificuldade é que só pode de verdade ser inserido por médico e tem um pouquinho mais de dor, mas os médicos sabem que medicamentos prescreverem antes da hora de inserir o DIU para que esse dolorimento na inserção seja reduzido. E, doutora, qual que é a eficácia no caso desse DIU? Excelente, esse 99,1%, é muito bom. E ainda temos o implante que é um bastãozinho de hormônio que você coloca na face interna do braço, também médico que tem que inserir, faz uma pequena incisão depois da anestesia local, e esse implante fica durante 3 anos também, é um excelente método. O custo deles parece mais alto, gente, mas é um custo reduzido porque dissolvido em 5 anos e em 3 anos. Se você fizer a conta no final, na ponta do lápis é mais barato do que algumas pílulas combinadas do mercado. É um excelente método. Dificuldades, não tanto do DIU, mas do implante, o sangramento pinga-pinga, porque com a pílula isolada de progesterona, você só para de usar e fica feliz. E com o implante houve um investimento, inclusive o investimento do procedimento cirúrgico, e nem todas as mulheres são pacientes que optam por esse método por esse motivo.
Dalton, a gente falou rapidamente no bloco anterior sobre contraceptivo masculino. A gente queria saber mais sobre esse tipo de contracepção. É uma coisa que deveria estar sendo lançada no mercado agora em 2017, 2018. Algumas pesquisas já estão bem avançadas, mas existem muitos contras para que esse método masculino seja lançado no mercado, né? Existe o Vasal Gel, que é um gel colocado no tubo eferente do testículo, né? Ele é um gel que não deixa passar o espermatozoide. Como é que eu faço para retirar isso, né? Eu vou ter que injetar nele uma quantidade de cloreto ou de bicarbonato que limpe isso. Então, torna quase que impossível ou viável sua utilização. Existem pílulas também hormonais que estão sendo testadas, só que essas pílulas estão tendo aproximadamente 75% de rejeição pelo sexo masculino por causarem vários transtornos. Dores de cabeça muito fortes, inchaço nas pernas, né, também muito fortes, surgimento de acnes, esquecimento e principalmente diminuição da libido. 35% dos estudados, que são mais ou menos 8.080 casos, 30% deles reclamam da diminuição da libido e impotência sexual por causa das pílulas que estão sendo testadas. Então, ainda é o sonho de consumo das mulheres, né? Porque elas vão deixar de usar hormônios, né, para melhorar o corpo, mas para o homem ainda é difícil, né? O mais viável, por enquanto, é este gel que deve ser implantado no epidídimo para que interrompa a progressão do espermatozoide. Mas até aí ainda não está nada aprovado. A Anvisa está estudando outros casos também de outras pílulas hormonais para os homens, mas a eficácia também se mostrou muito pequena, cerca de 25%, então não podem ser lançadas no mercado, não para esse ano, nem para o próximo ano. Com certeza vai levar uns 5 a 6 anos para desenvolver alguma coisa. E é muito caro. Dalton, você acredita que o homem realmente se predisporia enfim, ou utilizar esses contraceptivos, ou ainda a gente tem uma grande distância cultural? Isso seria até complicado, né? A gente imaginar os homens tomando pílulas ou, enfim, usando um contraceptivo. Nesses estudos feitos pelas instituições americanas, pelos órgãos americanos, os homens aceitam as pílulas, sim. 98% deles aceitam e acham muito cômodos. Os outros métodos contraceptivos masculinos, este do gel, que é um pouco dolorido, e também a vasectomia, já são bem rejeitados por eles. Mas a tendência é que haja pílulas masculinas e esses homens aceitam sim, por ser uma coisa mais fácil, né? Você toma ali como se fosse um remédiozinho para pressão arterial e vamos para frente. Mas os outros que são um pouco mais invasivos, com a injeção de gel e tudo mais, vai ficar para uma outra posteridade. Doutora, e a sua opinião sobre isso, né? Porque hoje eu não posso deixar eu falar. Hoje a responsabilidade pelo controle de natalidade é basicamente da mulher, né? O que a senhora acha com relação ao homem? Eu acho que o dia que eles pararem só de tirar o cocô do cachorro, lavar a louça no domingo, talvez a gente possa pensar nisso, mas enquanto a única tarefa que os homens admitem é talvez lavar o quintal, limpar o banheiro, tirar o lixo. É o máximo que eles colaboram em casa. Você acha mesmo que os homens vão tomar um remedinho para não engravidar uma mulher? Diz, não vão. E na era Trump, tenho dúvidas. Pode ser que antes. É uma responsabilidade grande, né, doutora? Sem querer puxar a sardinha, a doutora tem razão, mas é assim, como são estudos, né, essas 8.000 pessoas estão comprometidas com o estudo. Então, 98% já é uma grande margem, um grande sucesso de aprovação entre os homens. Mas se levarmos culturalmente, como tudo no Brasil é muito cultural, vai ser difícil realmente o método contraceptivo, porque o homem brasileiro quer ter filhos, não simplesmente tirar cachorrinhos, né? Isso eles não querem mesmo, né? Mas também
são questões culturais que vão envolver tanto as pílulas Eu acho que a gente vai femininas, precisar daquele outro programa, gente. quanto as masculinas. Eles não querem ter filhos, eles querem provar a masculinidade. Tecnicamente é isso, né? Doutora, com relação à fertilidade feminina, o Dalton apontou que a pílula masculina, ela realmente causa problemas com relação à fertilidade masculina. E as pílulas femininas, elas têm aí alguma contraindicação com relação à fertilidade? Então, não tenho visto isso nos últimos 30 e poucos anos da minha vida, né? E são muitas mulheres, mais de 10 mil por ano. Atualmente tenho feito mais gestão pública, mas eu acho que isso não deve ter mudado o perfil, não. Exceto a medroxiprogesterona, aquela trimestral, que é a injeção trimestral, que demora um pouquinho mais, alguns meses, a voltar à fertilidade, para que se restabeleça a homeostase, conforme o Dalton falou, eu não existem problemas para retorno à fertilidade com as pílulas que temos hoje no mercado, não. Ou seja, se a mulher para de tomar a pílula, tem algum período, por exemplo, parei esse mês que vem ela pode engravidar ou não? Isso, se ela tomou há muitos anos, demora mais ou demora menos? Não. Não tem nenhum... Ele já explicou isso. Ele falou que não existe um efeito cumulativo no organismo, mas existe um padrão de resposta das suas glândulas aos medicamentos que você toma. Então, cada mulher é diferente, nós somos indivíduos e podemos responder de formas diferentes. Mas, na média, não existe uma demora muito grande para engravidar. Eu já vi 2 ou 3 casos de mulheres que levam 3 a 4 anos depois do injetável, mas é por níveis hormonais, problemas próprios, né? Mas a maioria, 3, 4 meses, volta a parâmetros normais e engravida. A pílula para os homens, a medicação para os homens já tem um problema maior. Ele vai agir no epidídimo, vai agir no testículos, e então pode sim causar infertilidade. Os estudos estão provando isso. Em 20% desses homens, desses 8 mil homens lá nos Estados Unidos, 20% deles reclamam de dores absurdas nos testículos e 5% deles já tiveram constatado diminuição de espermatozoides e infertilidade. Isso são efeitos reais e assustadores. Assustadores. Por enquanto, realmente os efeitos são muito complexos em relação aos efeitos femininos. E nem é uma questão comportamental, nem cultural. São efeitos mesmo do próprio corpo humano. Sempre teremos que levar, como a doutora disse, a parte cultural da coisa, né? Essa moça que veio à internet e tudo mais, nós não sabemos quanto tempo ela passa sentada numa universidade, que são longos períodos sentados. Quem faz viagens muito prolongadas tem o risco de ter essa trombose, né? Então, tudo isso pode levar, mesmo ela com uma vida saudável, se alimentando direitinho, ela pode ter uma trombose por causa da medicação, por passar um período de 7, 8 horas sentadas numa sala de aula e não ter uma circulação boa nas pernas. Então, essas coisas culturais que são mais preocupantes para a população, né? Para nós também, que elas modificam todos os estudos que nós temos. A gente pode mexer com células, pode levar a fundo a medicação reagindo, agindo ou inibindo, né? Mas o fator comportamental daquela pessoa que toma esse hormônio é que vai realmente definir se vai haver um problema ou não, né? Doutora, a gente falou sobre vários métodos contraceptivos, pílulas, camisinha, métodos artificiais, mas uma dúvida que as pessoas, por exemplo, tem mulher que não quer utilizar um método artificial. A tabelinha funciona? Naquela mulher que tem um ciclo perfeito de livro, de todos os livros, de fisiologia, de farmacologia, de ginecologia, de 28 dias e que ovula no mesmo dia todos os meses, que não teve um estresse, que pode ter tido uma ovulação extemporânea, sim, pode. Mas quantas são elas? Nessa sociedade. São a minoria. Minoria absoluta. Mas tem mulheres que fazem uso da tabela, né, do controle do muco cervical e da tabela, com muita tranquilidade, uma vida inteirinha. Palmas para elas. Nossa, todas gostaríamos de ser assim. Então, como não somos todas assim, cada uma de nós é diferente da outra, é melhor usarmos outros métodos associados à tabelinha. Se não quisermos uma família que eu gostaria muito de ter, um monte de filhos, mesa do domingo cheia, com frango e macarrão. Eu sou uma pessoa simples. Então, mas é que não dá, né, para manter 5, 6 na universidade, apesar de eu gostar de ter. Eu tenho 3 meninas. E poderia tranquilamente ter 6, que ficaria feliz.
Agora, do ponto de vista, doutora, da saúde pública, né? Qual que é o método mais recomendado e mais seguro? Camisinha, porque camisinha protege de tudo, tem um bom efeito se ela é usada corretamente. Nós sempre vamos dispor da contracepção de emergência gratuita, disponível e sem receita em todas as unidades básicas de saúde, não só do município, mas creio que do país, e protege de todas as DSTs, da AIDS, da hepatite, transmissão sexual. Então, camisinha. Preservativo masculino, que é o mais encontrado, o mais fácil de usar, e dá para colocar no bolso, dá para colocar em todos os lugares que vocês quiserem. Bom, e a responsabilidade... Podem ser criativas, desde que levem. E a responsabilidade não fica só nas costas da mulher com o uso da camisinha, né, doutora? É compartilhada. Essa é absolutamente compartilhada. Eu acho que o grande problema da saúde pública não é a gravidez agora, né? É um outro assunto. As mulheres podem até tomar as pílulas, não vai engravidar, tudo bonitinho, do dia seguinte, como quiserem. Mas a não proteção, né, está trazendo em pauta antigas doenças, novos inimigos para a saúde pública, como a sífilis, como a gonorreia, e a hepatite, que mata muito mais do que você ter um filho, né? E deixa efeitos na prole, né? Deixa efeito nas crianças. A sífilis, nós já conversamos sobre isso em outro programa, se não me engano, eu estava aqui. E a sífilis tem assustado muito, muito. Um número muito grande. Por isso, os métodos contraceptivos são Posso me lembrar de uma coisa? Claro, doutor. Um dos medicamentos que também diminui e reduz o efeito do anticoncepcional, tem que ser comunicado ao médico, são os hormônios tiroidianos e os anticonvulsivantes. Que eu lembrei agora, isso é uma coisa que é relativamente comum o uso e a gente deve falar. E a gente até então, esquece isso é de falar. importante. E nós agradecemos a participação de vocês no Câmara em Pauta, muito esclarecedora. Espero que nós tenhamos respondido aí uma série de dúvidas das pessoas que estão assistindo o programa. Lembrando que você pode ajudar, claro, a fazer o Câmara em Pauta, enviando sugestões, críticas, observações e também temas para o nosso programa. Para isso, basta enviar um e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Mais uma vez eu agradeço os nossos convidados e me despeço de você, lembrando que toda sexta-feira, depois do Jornal da Câmara, tem edição inédita do Câmara em Pauta, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.